Fala, craquidásculos! Tudo bem, pessoal? O professor Pedro está na área para trazer uma aula de atualidades para vocês. Galera, é o seguinte, sufrágio universal, o que é isso? Qual que é a importância disso para o nosso cotidiano? Outra coisa importante, pessoal, democracia. Quais são as perspectivas históricas? Quais são as atuais conotações desse regime ou forma de governo? Se vocês querem essas e outras respostas e principalmente reflexões, não deixe de ficar comigo até o final do vídeo não, pessoal, porque eu estou trazendo situações extremamente importantes desse conteúdo que vocês estão vendo aqui, a importância do voto na atualidades do Enem, do Projeto Dasclos. Galera, é o seguinte, para vocês que não estão inscritos no nosso canal, eu peço que se inscrevam, ative o sininho das notificações, porque até o Enem nós estamos lançando conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Tudo bem? Além disso, pessoal, eu peço que deixe alguns comentários aqui justamente para a gente dinamizar cada vez mais as nossas aulas e pensando nessa condição política contemporânea importante, vocês contribuirão para isso. Seguinte, galera, o tema da nossa aula, a importância do voto. Eu comecei falando de sufrágio, Pedro, mas e aí, qual que é a relação? É isso, pessoal. Quando eu falo em sufrágio, eu estou falando de voto. É o processo, evidentemente, ali jurídico, o processo com as suas conotações sociais, que vai, evidentemente, gabaritar movimentos de escolha como legítimos e, consequentemente, fazer as escolhas dos nossos representantes. Não tem como eu não começar essa aula nossa não fazendo uma definição bem rápida para vocês de democracia, tá bem? Então eu trago essa definição aí para nós pensarmos que, para falar dessa condição votante, para falar dessa condição de sufrágio, a gente precisa colocar nos nossos debates, aqui no nosso debate, a condição dessa forma de governo ou desse regime de governo que é a democracia. Então, como que eu busquei isso para vocês? Dá uma olhada, olha só. Democracia é uma forma de governo em que tem como característica básica a escolha dos governantes pelo povo, certo? A democracia moderna nasceu na Europa no século XVIII, em oposição ao absolutismo então vigente, mas não estamos tratando de um conceito estático. Dentro desse conceito, pessoal, eu já chamo a atenção para vocês na seguinte condição. Não é o nosso papel aqui fazer um percurso histórico sistematizado da democracia, mas é interessante nós elucidarmos alguns pontos importantes. O seu surgimento remete, evidentemente, ao contexto do século VI a.C., lá em Atenas, na Grécia Antiga. É bem verdade que a democracia ateniense tinha todos os seus limites, isso é importante, tá bem? Outro ponto importante a ser observado. Falar do surgimento da democracia ateniense não significa dizer que não tivemos outros processos de escolha mediante participação de certa parcela da sociedade anterior a isso. Existem sim relatos históricos que comprovam que outras sociedades já possuíam processos de escolha onde que votos aconteciam. Não necessariamente democráticos, mas votos aconteciam. Eu quis enfatizar alguns aspectos desse conceito que eu estou trazendo, e eu queria chamar a atenção para essa última frase. Não estamos falando de um conceito estático. O que significa isso? Como vocês podem notar, eu chamei a atenção para o surgimento lá na Grécia Antiga, mas é muito importante ficar claro que a democracia que eu quero debater com vocês aqui hoje, pessoal, ela foi fruto do século XVIII, como vocês estão vendo aí, surgindo, evidentemente, em oposição ao absolutismo monárquico europeu, né, com o avanço das famosas ideias liberais do século XVIII, principalmente com os iluministas, que vão, evidentemente, se ratificar com as revoluções, as ditas revoluções burguesas, a francesa, as ondas revolucionárias da primeira década do século XIX e assim por diante. Tudo bem? Então, esse é um ponto extremamente significativo para a gente. Então tá, Pedro, você fez uma definição legal, fez uma definição geral, chamou atenção para o contexto histórico de surgimento e para o contexto histórico onde que a atual democracia nossa, ela foi, digamos assim, ganhando os seus contornos. Beleza. O que eu quero colocar para vocês, e esses tópicos eles vão nos ajudar? Aspectos importantes de uma democracia. Para muitos autores, esses tópicos aqui, quando cumpridos, a gente conseguiria alcançar um regime perfeito. Eu não quero olhar muito com vocês para a ideia de perfeição da democracia. Eu acho que tem um norte que deve orientar muito a nossa perspectiva de análise da democracia. Ela não deve ser entendida como um regime perfeito. Eu acho que perfeição remete, evidentemente, a não ter, digamos assim, aperfeiçoamentos.
Beleza? E eu acho que todo conceito político, ou pelo menos prática política, deve estar em constante aperfeiçoamento dentro dos seus aspectos sociais e assim por diante. Então, pessoal, preste atenção, a democracia pode não ser o regime perfeito, mas é aquela que consegue abarcar o maior conjunto dos diferentes, das ideias diferentes. Tá certo? E eu volto a enfatizar, há necessidade sempre do seu aprimoramento. Esses tópicos que eu trago é para vocês entenderem quando uma democracia ela pode alcançar a sua dita plenitude, né? Sendo vista aí como um regime de governo interessante para uma maioria, mas uma ampla maioria. Então, olha só, liberdade de expressão e formação, formação de opinião, formação de organizações, poder se expressar, são aspectos importantes da democracia, respeito às minorias e busca pela equidade. Equidade é uma palavra muito interessante que a gente deve colocar em vários debates, em várias situações, porque ela remete a condições não apenas de igualdade, mas você equilibrar as forças, seja ela em quaisquer campos, né, dentro dos nossos espaços sociais. Uma democracia que se preze, ela vai ter ali as pessoas buscando essa equidade. Direito ao voto, e aí a gente vai, como eu comecei a aula com aspectos do voto, eu quero enfatizar esse tópico para vocês já. Elegibilidade dos cargos públicos, quer dizer, como eu estou falando de um determinado regime que remete a escolhas de governantes, governantes esses que vão, consequentemente, reger os nossos espaços sociais, econômicos, as nossas políticas públicas, a gente tem que colocar na conta da democracia, pessoal, o gabarito de importância, né, a condição importante, o papel relevante de oferecer aos cidadãos, beleza, essa condição de eleger os cargos políticos. Então, quando eu falo elegibilidade dos cargos políticos como um aspecto importante da democracia, é porque mesmo não sendo um governante, eu consigo ter esse governante ali como sendo, às vezes, o meu representante ou me ouvindo diretamente falando. Pode prestar atenção que eu estou tratando de aspectos importantes de uma democracia para a gente olhar para a sua plenitude. Às vezes a gente não consegue ver isso nos nossos espaços sociais, mas é tema para um outro debate. Garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Isso é muito importante, alternativas, quer dizer, a democracia deve preservar a pluralidade de ideias. E uma pluralidade de ideias tem por uma condição importantíssima, pessoal, as diversidades informacionais, vamos pensar assim, onde a pessoa pode, evidentemente, buscar ali aquilo que ela quer se orientar. E quanto mais fontes alternativas, maior as problematizações são possíveis, os contrapontos são possíveis, né? E eu acredito que isso leva a uma perspectiva de plenitude de ambiente democrático. Eleições livres, frequentes, idôneas e plurais. Guardem esses 4 termos. Livres, frequentes, idôneas e plurais. Plurais por abarcar o maior conjunto dos diferentes. Idôneas pela sua condição de honestidade. Frequentes por estar sempre movimentando os espaços com novas ideias e novas pessoas. Livres por cada um ter a sua liberdade de escolha ali dentro. Tá bem? Como eu havia falado, o principal instrumento para que essa democracia ela alcance essa determinada plenitude é o sufrágio que vocês estão vendo aí, ou seja, o voto. Quando eu colocava aqui para vocês, ó, a condição do direito ao voto, eu trago aqui o voto como sendo um aspecto específico para nós pensarmos. Então vamos dialogar um pouquinho sobre o voto, porque é o tema da aula, né, pessoal? Eu comecei com uma pergunta inicial de sufrágio. Sufrágio universal, o que é? Qual a sua importância? Então vamos colocar alguns aspectos aqui que sociólogos consideram como importante para que a democracia alcance a sua plenitude e, consequentemente, haja estabilidade social, as pessoas se sintam integradas e assim por diante, tá? Dê uma olhada. Olha lá. O sufrágio, quando universal, é um instrumento democrático. Principal instrumento democrático. Quando universal. Ah, Pedro, existe voto que não é universal? Sim. Nós temos votos que eles não são universais. Tem voto censitário, eu já dialogo na história do Brasil para vocês. Tem um voto... quer dizer, o censitário é um grande exemplo para a gente perceber a condição de renda. Tem o voto por idade, tem voto por gênero, certo? Quando eu falo universal, é para que todos possam votar. E mesmo assim, o universal, em muitas constituições contemporâneas, inclusive a brasileira, nós teremos algumas limitações. No caso brasileiro, menores de 16 anos não podem votar. Então, há uma limitação aí.
É claro que a gente está colocando essa questão dos 16 anos como sendo aqueles que não possuem a maioridade, mas há uma restrição, tá? Patrimônio coletivo, isso é muito importante, né, pessoal? É um patrimônio da sociedade. Sendo um patrimônio da sociedade, as suas questões, digamos assim, de atendimento do todo, também faz parte do sufrágio. Por isso que a gente coloca como um patrimônio coletivo. Tá bem? Poder de integração e participação da gerência pública, tá certo? Da gerência pública, ou seja, da população dentro dessa condição pública, o que eu citava para vocês como um ritmo democrático interessante. Ligação com os direitos fundamentais. Então você que está aí assistindo essa aula para produzir um texto, ou vocês que vão praticar o voto nas eleições municipais, tá certo? Do Brasil. Prestem bastante atenção que esse voto, ele tem uma ligação com direitos fundamentais, tem uma ligação com direitos civis, tem uma ligação com direitos sociais, beleza? Tem uma ligação com os direitos humanos. Percebam? Então, às vezes, quando a gente faz um voto uma pessoa que não preserva isso, pode ser que estejamos tratando de uma condição um pouco peculiar, ou pelo menos prejudicial. Tá? Então tem essa ligação, apesar de a gente não ter uma noção inicial dessa possível interligação. Consciência de participação e expressão das vontades particulares. Eu queria me deter a esse ponto para vocês pensarem assim comigo. Por mais que nós estejamos falando do voto como instrumento coletivo, como uma condição universal, a gente não pode perder de vista que nós colocamos no voto, o voto também ele tem disso, as nossas vontades particulares. É o que eu também quero. Agora, quando eu atrelo a consciência de participação, é para que mesmo quando isso exista, nós pensemos não restritamente ao quesito particularidades, ao quesito meu, ao meu ambiente familiar, mas tentar olhar para um todo. Por isso que um sufrágio bem feito para contribuir para uma democracia plena, vale a menção de que mesmo sendo a expressão de vontades particulares, quando tratado com consciência, isso não é problema, mas também deve ser ponderado e deve ser relevado a uma determinada coletividade. Então são tópicos que eu trago do sufrágio para contribuir para uma democracia plena, tá? Beleza? Agora, é muito importante uma coisa, no início da aula vocês viram que eu tratava, digamos assim, dessa democracia contemporânea, surgida no contexto do século XIX, né, em oposição ao absolutismo, as ideias que fortaleceram o liberalismo político, do iluminismo e tudo mais. De lá para cá, nós tivemos avanços, evidentemente nós tivemos avanços, nós podemos chamar isso para vários países, para vários contextos e tudo mais, beleza? Agora, mesmo com esses avanços, nós tivemos muitos momentos onde que a fragilidade da democracia ficou evidente. Mas não apenas tivemos, como temos ainda. Porque não necessariamente por não ser um regime, às vezes, autoritário e totalitário, que é o que eu trago, que não existe fragilidades na condição da democracia e refletindo, evidentemente, na condição do voto. Tá? O que eu quero mencionar com isso? Presta atenção. Quando eu olho o período entre guerras, os regimes totalitários, foi um contexto de maior contestação da democracia. Como eu havia falado, a democracia como sendo expressão de uma vontade geral, certo? Ou pelo menos uma expressão de uma vontade particular, como eu também colocava, né, pessoal? Pós Primeira Guerra Mundial, muitos partidos dentro da Europa, vamos citar aqui o Partido Fascista Italiano, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, o Partido Nazista, eles condicionaram a democracia à culpa também de estar ali inserido no caos. Por quê? Porque essas pessoas estão expressando as suas vontades, as individualidades estão prevalecendo. E o que eles falavam naquele contexto é que essas individualidades eram extremamente prejudiciais. Por isso, então, que eles contestaram a democracia, se opuseram e criaram regimes que afastaram a democracia de um regime de governo aplicável. Por isso que a gente vai ver restrições consideráveis a voto, ou pelo menos a inexistência. Chama atenção para os regimes totalitários e os autoritários, ambos inseridos aí no século XX. Então foram momentos onde que a democracia esteve em risco e o voto também. Percebe? Então são pontos importantes para a gente colocar. Só que ao mesmo tempo eu trago 3 aspectos para vocês observarem assim. Mesmo em países que não são autoritários, quer dizer, que a democracia ela é um regime de governo, ela é uma forma de governo aplicável, há fragilidades dela. Manipulação dos votos por lideranças. Prevalência das condições econômicas sobre os votos, troca de votos por diversos privilégios.
Quando eu falo isso, pessoal, eu não estou tratando de eleições plurais, livres e idôneas. Consequentemente, isso é uma fragilidade. E é uma fragilidade que constantemente a gente percebe. Então, assim, às vezes vocês falam assim, mas por não ser, às vezes, o Brasil um regime autoritário, então tá tranquilo, beleza. Mas há fragilidades dentro dessas condições. Já que eu estou chamando a atenção o Brasil, quer ver como que as questões ao longo da nossa história do voto, elas estiveram linkadas a problemáticas delicadas, né? Para nós chegarmos e enfatizarmos as fragilidades dessa democracia contemporânea. Olha que interessante, o voto no Brasil, presença do voto em todos os momentos da história independente. Eu estou pegando a história independente, a gente pode pegar em momentos anteriores. Mas o voto foi algo que sempre esteve na história brasileira do Brasil enquanto Estado dependente. Nós, enquanto regime monárquico, nós, enquanto regime republicano, Primeira República, Segunda República, Terceira República e assim por diante. Só que tem uma coisa, não necessariamente esse voto, ele estava na sua condição universal. O que significa dizer que não necessariamente nós tivemos democracia ao longo dessa nossa história enquanto Estado independente. Por exemplo, durante a monarquia, o voto era censitário e indireto. Né? Voto censitário, definido por uma condição de renda, votava pessoas que tinham X de renda. Indireto, porque ele acontecia, evidentemente, com princípios até de colégios eleitorais. Né? Você tinha eleitores de paróquia, tinha os eleitores de província. Isso remete à ideia de que eu voto em uma pessoa que vai votar naquele que vai, por exemplo, naquele contexto, ser o deputado e ser o senador. Então, quer dizer, há voto, mas há um limite considerável para a questão de participação mais ampla e não se aproxima nem de perto para uma questão universal. Quando eu chego na nossa Primeira República, Constituição de 1891, o voto avança, ele deixa de ser censitário, deixa, legal, mas ele é um voto aberto. Como ele é um voto aberto, vem as nossas famosas condições do voto de cabresto. O voto de cabresto, pessoal, que combina muito com esse aspecto que eu colocava aqui para vocês. Manipulação dos votos por lideranças, prevalência de condições econômicas sobre eles e troca de votos por privilégios. Isso não garante eleições, por exemplo, livres, plurais e idôneas. Não garante. Percebe? Então, vender a ideia de que o Brasil, por sempre ter tido voto, estava tranquilo, peraí, não foi bem assim. 1932 eu não poderia, já que eu estou falando de voto, não tinha como eu não colocar a criação do nosso Código Eleitoral no contexto do Getúlio Vargas. Nós temos avanços importantes aqui. Por exemplo, o voto feminino, o estabelecimento do voto secreto, né? A perspectiva é que poderíamos andar no sentido democrático ali. Claro, e aí eu queria chamar a atenção primeiro para esse segundo ponto, vem a ditadura varguista e aí rompe com esse processo de participação política. É um golpe considerável, literalmente falando, pessoas, é um golpe considerável numa perspectiva de construção de voto universal para fortalecimento, para desenvolvimento e fortalecimento das nossas bases democráticas. Tá? A ditadura varguista do Estado Novo de 37 a 45, pessoal, foi uma ditadura que esteve extremamente ligada à condição de ausência de participação política. Em 46, como vocês estão vendo, volta essa perspectiva. Mas logo, com a ditadura militar de 64 a 85, nós temos um rompimento um pouco delicado também com isso. No caso da ditadura militar, eu queria fazer um adendo. Olha lá, limitação e controles das eleições. Tudo bem? Eu queria fazer esse adendo importante para vocês. Sabe por quê, pessoal? Porque é assim, na ditadura existiu eleições para alguns cargos. Isso não propriamente garantiu que fosse um regime democrático, porque não foi um regime autoritário. Por exemplo, para presidente não teve eleições diretas, teve eleições indiretas. Quando eu coloco na condição indireta que um colégio eleitoral, ele faz esse processo, e esse colégio eleitoral, ele era, evidentemente, escolhido por pares e raramente contava com o grande apoio da população, não é um regime democrático. Não é um regime democrático. Tudo bem? Em 1988, vem a Constituição Cidadã para retomada das condições democráticas. Ou seja, pessoal, o voto ele tem a sua importância por conta de aspectos de construção de uma pluralidade maior e de ser uma via para que alcancemos a democracia plena. E de 1988 para cá, cada vez mais nós temos que pensar que o Brasil precisa sistematizar a sua democracia e garantir cada vez mais as suas bases
de condição, de atuação e de aprimoramento. Não é um regime perfeito, mas é aquele que consegue abarcar o maior conjunto dos diferentes. Aperfeiçoar também pode ser uma característica da democracia. Nós vamos passar por eleições municipais. O Brasil vai passar por eleições municipais por esses dias. E eu enfatizo para vocês que esse voto é importante. E ele é importante porque ele é a porta de entrada para o regime democrático. E eu não estou tratando aqui, pessoal, de um aspecto romantizado. Não, eu estou tratando com um aspecto, digamos assim, de construção da democracia, pelo menos para chegar na sua plenitude. E por quê? Instância de poder mais próxima da população é onde a municipalidade se encontra. É onde está a prefeitura e onde está a Câmara dos Vereadores. É a relação direta com os governantes, os primeiros governantes ali. Quando eu falo os primeiros, aqueles que estão numa hierarquia de executivo, legislativo, judiciário, de município, estado e federação, é os que estão mais próximos, é os que estão nesse primeiro lugar. Agora, tem outro ponto muito importante. Votar em um candidato de um determinado partido nas eleições municipais garante que esse partido tenha uma criação de base para as eleições, por exemplo, em 22. Então, por mais que nós pensemos, principalmente as pessoas de cidades menores, falam assim, não adianta nada eu votar nesse partido e tal. Tem um reflexo. Porque quanto mais candidatos eleitos um partido tiver, maior ele consegue criar as suas bases e maior ele consegue, evidentemente, ter poder de participação política, poder de atuação no sentido eleitoral, poder de difundir as suas ideias com uma condição ainda mais veemente. Tá bem? Pessoal, então, que fica essa dica. Olhemos para o voto como sendo algo muito importante, mas não de um ponto de vista romantizado. Eu voto porque eu vou melhorar a sociedade como um todo. Isso pode contribuir, sim, mas é interessante nós percebermos como as particularidades que envolvem o voto, ela deve ser relevadas para a análise do todo e para alcançar aquilo que é de extrema importância, que é uma plenitude democrática. Tudo bem? Beleza? Pessoal, se vocês gostaram dessa e outras aulas aqui do canal Dasclos, tá bem? Mas dessa especificamente, não deixa de deixar o seu like aqui para mim e eu volto a enfatizar para aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Muito obrigado, reflitam sobre essa condição democrática no Brasil e no mundo e principalmente a importância do voto. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.